sabem por que determinados times simplesmente somem do mapa? São grandes sensações do futebol brasileiro, chegam a ganhar títulos ou até decisões de campeonatos importantes, fazem campanhas interessantes no campeonato nacional, mas às vezes acabam simplesmente subindo. Hoje vamos entender o porquê esses times simplesmente desaparecem. E como ponto de partida para esse vídeo, segue o pensamento. Os dois maiores ativos para um clube de futebol são sua torcida e sua categoria de base. Guardem bem essa informação, porque isso daí vai conduzir todo o nosso vídeo. Aí, para começar a explicar por que eles decaem, é o principal motivo: falta de dinheiro. Sim, a perda de patrocínio é o que derruba qualquer clube. E quando se trata de uma equipe de menor expressão, isso daí é fundamental, porque muitas das vezes ela tem um bom patrocínio master e ela acaba perdendo esse patrocínio master. A gente falou das equipes que sobem até a Série A. Vamos imaginar, quando essa equipe cai para a Série B, ela perde o patrocínio master. O Master acaba pagando menos, porque é uma visibilidade menor, são equipes de menor expressão, a cota de televisão diminui também, menor audiência, menor público nos estádios, porque muitas dessas equipes são hypadas, são equipes que estão ali em ascensão e quando caem para a segunda divisão, perde um pouco desse encanto, o público cai, tem uma torcida emprestada, se podemos assim dizer. Vamos usar um exemplo assim, o próprio São Caetano, no início dos anos 2000, que foi uma equipe muito forte, que sim, até chegou a construir uma torcida ali, mas muitos torcedores deles acabavam sendo emprestados ali de São Paulo, de Corinthians, gente que torcia por outros clubes, mas que era da cidade de São Caetano do Sul e acabava torcendo ali pelo clube. Então essa torcida emprestada acabava debandando. E como eles acabam não fazendo uma grande história, ou muito tempo na Série A, fazendo títulos, fazendo conquistas, ele acaba não conquistando um público. O caso do São Caetano, ele ficou mais ou menos de 2000 até 2006 na Série A, então ele ainda teve esse tempinho, mas ainda assim não foi o suficiente, para vocês verem como isso é uma coisa assim, difícil de ser conquistada. E o outro patrocinador que é muito comum nesse tipo de time são os mecenas. Como que eu posso dizer? A pessoa que investe. Muito antes da SAF era muito comum. O Bangu dos anos 80, que hoje em dia já é mais famoso, teve o Castor de Andrade. O Brasiliense, que chegou até a Série A em 2025, teve o ex-senador Luiz Estevam, que foi o principal financiador. Tiveram cidades também que financiaram clubes, como foi o caso de Duque de Caxias, que financiou a equipe do Duque de Caxias, que chegou até a Série B. A cidade de Barueri, Presidente Prudente, que financiou o Grêmio Prudente, o Grêmio Barueri, que teve na Série A em 2009. E então isso daí acaba quebrando os clubes. Como eu disse, a torcida é o principal ativo do clube. Como você pode ver, o primeiro motivo foi as quedas acabam afastando o público. O que fica é o público fiel. É o público que realmente torce para aquilo. É o público que realmente vai comprar o que está ali no patrocínio master. Então, a falta de uma torcida faz a falta de interesse pelo clube, que é o primeiro ativo. E o segundo motivo, que eu acho que assim que faz essas equipes decaírem, são os desmanches dos times. É muito comum quando uma equipe tem uma campanha ótima ali na Série A, que cada jogador vai para um outro time. Isso daí acaba gerando desmanche, porque o time vai vendendo as suas peças por necessidade, sim, porque não é fácil manter um elenco, você não sabe se determinado jogador vai ter uma segunda temporada como a temporada que projetou o clube, projetou a ele mesmo. Então eles acabam sendo vendidos, até porque essas equipes majoritariamente têm jogadores veteranos ou jogadores bons em idade entre 23 a 29 anos. Não é uma idade assim de preço alto que eu quero dizer. Então eles são vendidos por um preço ok, por um preço legal. E até esses jogadores, de repente, sei lá, conseguirem uma venda para o mercado europeu, leva tempo se eles conseguirem e se conseguirem por um valor bem bacana, porque o clube ainda assim vai ter sempre 10%, 15%, então vai ter uma beirada, mas o que acontece na maioria dos casos é que eles são vendidos por valores baixos e não se dá para fazer uma boa reposição, porque é um custo muito alto manter um clube de Série A. Então, esse é o segundo motivo. E essas equipes, em contrapartida, têm um ou outro prodígio, mas acaba não tendo muita condição de investir numa categoria de base, de repente mirar em jovens promessas, e até mesmo essas jovens promessas não acham esses clubes tão interessantes para jogarem, porque são potenciais equipes que vão cair para a Série B. Então a equipe precisa assim, de 1 a 3 anos para conseguir se firmar, para conseguir atrair um interesse. Ou seja, o futebol é muito cruel. Vendo isso, o futebol é muito cruel. Mas esses são só alguns dos motivos que fazem
alguns times pequenos acabarem caindo. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu preferi não citar nomes porque sempre poderia esquecer alguém podia achar que esse não é time pequeno, esse não é time de menor expressão. Então, eu preferi fazer sem citar tantos nomes. Mas existem N motivos que fazem as equipes decaírem. Mas vocês podem ter certeza que basicamente elas acabam passando por esses dois pontos: falta de dinheiro e desmanche de times. Bom, isso é tudo por enquanto. Até a próxima. Muito obrigado.